Olá, pessoal. Mais uma aula de Direito Internacional. Agora falando sobre a responsabilidade internacional dos Estados e a cooperação jurídica internacional em matéria penal. Bom, pessoal, nós temos várias cortes internacionais. E aí uma das cortes internacionais mais importantes é a Corte Internacional de Direitos Humanos, pessoal. De Justiça, Corte Internacional de Justiça de Direitos Humanos. O Tribunal Penal Internacional. Rodrigo, o Brasil firmou o Tratado de Roma, que criou o TPI, o Tribunal Penal Internacional? Sim. Onde está previsto isso? No artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição. Então, lá nesse artigo 5º, parágrafo 4º, fala: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado a adesão, pessoal. Isso foi previsto, né, através da emenda 45 de 2004, e o decreto é o decreto 4388 de 2002, que dispõe sobre o Tribunal Penal Internacional. A pergunta que já caiu em prova e pode cair na sua prova, pessoal: o Tribunal Penal Internacional é jurisdição brasileira? Resposta: sim, porque o Brasil não adotou o Tratado de Roma, não assinou, então é jurisdição brasileira também. E aí, pessoal, é importante você saber qual é a competência do Tribunal Penal Internacional. Crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão, poderão ser todos julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Há crimes contra os direitos humanos, pessoal, uma guerra onde tem um assassinato enorme, vários assassinatos. O caso do Chile, por exemplo, o caso do Pinochet, onde se fala, olha, que teve genocídio. Imagina na época do Hitler, que quis, através do Holocausto, exterminar os judeus para ter uma raça pura, em tese. Olha que absurdo. Poderia ele ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional? Sim. Ele está sujeito ao Tribunal Penal Internacional. Então, se tiver adesão, vai ser julgado por lá, pessoal. Interessante, né? Que poucos julgamentos, pessoal, dados pelo Tribunal Penal Internacional. O Estatuto de Roma vai ter a entrega de nacionais ao tribunal para que eles sejam julgados. Pode ter pena de prisão perpétua, homologação de dessa sentença do TPI pelo STJ, por exemplo. Pode ter imunidade ou foro por prerrogativa de função, imprescritibilidade dos crimes. O Tribunal Penal Internacional vai analisar tudo isso, pessoal. Então, muito importante você estudar. Isso cabe uma monografia belíssima. Importante dizer também que é objeto de estudo do direito internacional, pessoal, os direitos humanos, que você já ouviu falar muito. O que são os direitos humanos, pessoal? Aqueles relacionados à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial, à honra, à vida. São direitos humanos, direitos essenciais à vida do indivíduo, pessoal. Qual é o conceito de direitos humanos? O que é direitos humanos? É aquele relacionado à própria vida do cidadão. O direito à felicidade está linkada com os direitos humanos? Sim. Então, teve uma monografia até de um aluno que eu orientei do direito constitucional à felicidade, que cabe uma monografia belíssima. Então ele falou: o direito à vida, os direitos humanos, traz um direito implícito à felicidade do ser humano. Então, desde a antiguidade, do Código de Hammurabi, da Lei das 12 Tábuas, enfim, da Magna Carta lá de João Sem Terra, da Inglaterra, de 1215, veio trazer direitos humanos, direitos universais. O Tratado de Bill of Rights, Declaração de Direitos da Virgínia, vários tratados, declarações e carta, Pacto de São José da Costa Rica, pessoal, vem trazer normas de direitos humanos. E aí, quais são as características? Vocês já aprenderam direito constitucional.
As características dos direitos humanos, pessoal: direito de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, por que não de quarta dimensão? Direito de primeira dimensão relacionados à liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de manifestação, né, pessoal? Liberdade de associação. Um direito de segunda dimensão relacionados aos direitos sociais, pessoal. Direito à igualdade, direito à saúde, à educação. Não adianta a gente só dar liberdade para o indivíduo se o Estado não der condição desse indivíduo ter o mínimo existencial, a saúde, a educação, segurança, lazer. Então são direitos de segunda dimensão. Na primeira dimensão é o não fazer do Estado. Vamos dar liberdade ao indivíduo, mas só isso não basta. Os direitos de segunda dimensão é dar uma prestação positiva do Estado para dar segurança, educação, o mínimo para o cidadão, para o indivíduo. Isso é direitos humanos. E de terceira dimensão, não vamos pensar só no indivíduo, como humano, individual, mas sim na coletividade. Direitos individuais, direitos coletivos, pessoal, que são direitos ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, direito das futuras gerações, o direito, pessoal, do consumidor. E por que não direito de quarta dimensão, a comunicação, a internet, ao mundo globalizado, né? São direitos humanos que trazem a felicidade ao indivíduo e eles devem ser protegidos pela ordem internacional, pessoal. Então são direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos, direitos, por que não, pessoal, relacionados à coletividade. Então, a ordem jurídica internacional e os estados e as organizações internacionais vão primar pelo cumprimento dos direitos humanos na ordem internacional. Por que o Conselho de Segurança pode atuar na guerra da Síria com armas químicas? Porque está trazendo uma violação à dignidade da pessoa humana. Por que pode ter uma intervenção do Conselho de Segurança em países africanos onde tem, né, aquelas bombas, e aí o campo minado, onde vai trazer mutilações aos seres humanos? Isso é justo com a população? Isso vai trazer um prejuízo humanitário. Porque vai ter, pessoal, o abrigo a certas pessoas, porque ajuda humanitária, direitos humanos, porque intervenção no Iraque ou em outras nações que não têm a democracia, não têm liberdade, em razão dos direitos humanos. Então deve ser protegido, pessoal. E é interessante que as características dos direitos humanos universalidade. Os direitos humanos são universais, são para todos, independente das culturas, das religiões ou dos seus costumes morais. Tem princípios básicos de direitos humanos, então é universal. Ele é irrenunciável. O cidadão não pode renunciar. Inalienável, não pode vender os direitos humanos. Eu vou vender o meu corpo. A questão da escravidão, pessoal. A abolição da escravidão era uma grande violação aos direitos humanos, a escravidão, onde o negro era visto como coisa, onde o índio era visto como coisa. Isso não pode acontecer. Então, é irrenunciabilidade, inalienabilidade. Os direitos humanos são invioláveis, inviolabilidade, essencialidade. Então, os direitos humanos são essenciais para a vida, porque pode prejudicar as futuras gerações. Você imagina você ter uma opressão em determinada sociedade, isso pode prejudicar as futuras gerações. Proibição de regresso, a vedação, o retrocesso, pessoal. Uma vez conquistado determinados direitos humanos, não pode ter um retrocesso. Você imagina, o país conquista o direito à saúde e à educação. Você tirar esse direito da população, isso viola frontalmente os direitos humanos. Isso está totalmente linkado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então tem um sistema, né, de monitoramento internacional dos direitos humanos. E a própria ONU, como nós falamos, além de um Conselho de Segurança, tem um Conselho de Direitos Humanos.
que vai apurar, né, se está sendo violado ou não, né, esses direitos. Então, essa é a temática, pessoal, estude. Bom, eu quero dizer para os senhores que Flávia Piovesan tem um livro belíssimo sobre direitos humanos. E é importante nós lembrarmos, desculpa, pessoal. É importante nós lembrarmos, pessoal, da disposição do artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição. Que se um tratado internacional de direitos humanos for trazido para a ordem interna, ele vai ter o status de norma supralegal. Nós já vimos isso, um julgado do Supremo Tribunal Federal. Mas se um tratado for trazido para a ordem interna nacional, para a ordem interna brasileira, aprovado com o quórum de emenda, vai ser norma constitucional nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa seja parte. E o parágrafo 3º vai dizer: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, muito importante, pessoal, você saber essa tratativa dos direitos humanos que ganhou muita força, principalmente após a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E teve um contexto, pessoal, entre o capitalismo e socialismo de outro lado, a guerra da Alemanha contra vários países, a guerra da Alemanha contra os judeus, exterminação de um povo, o Holocausto, né, dizendo, vamos ter uma raça pura, isso não pode. Então são direitos humanos universais, isso não pode. A guerra de Israel com a Palestina, a guerra do Irã, a guerra da Síria, a guerra lá da época, né, do Iraque com o Kuwait, pessoal. São várias violações de direitos humanos que podem ter atuação dos estados e das organizações internacionais, intergovernamentais, principalmente da ONU. Então estude isso, direitos humanos é sempre uma matéria que cai em concursos federais, principalmente concursos de maior envergadura, como Procurador da República, Juiz Federal, um concurso para Defensoria Pública da União, um concurso para a Advocacia Geral da União, onde os direitos humanos devem estar presentes. Princípios universais, princípio da dignidade da pessoa humana, muitas vezes pode ser o motivador do seu parecer. Apesar de estar na legislação, caiu numa prova da AGU, por exemplo, numa época em que a união estável só era reconhecida, né, no artigo 226 da Constituição, a união estável é a entidade familiar reconhecida entre o homem e a mulher. E aí qual foi a peça que caiu na Advocacia Geral da União? Pedia para que o candidato fizesse um parecer onde um casal homoafetivo na época, mulher com mulher, uma morreu e a outra foi pedir a pensão por morte ao INSS. E você, na condição de advogado da União, procurador federal, você teria que dar o parecer se era possível a concessão do benefício da pensão por morte ou não. Então você tinha 2 caminhos. O primeiro caminho é dizer, olha, a Constituição fala que a união estável só é reconhecida entre o homem e a mulher. Então, a união estável, na época homoafetiva, ainda não era reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você poderia dizer, olha, pelo princípio da legalidade, da constitucionalidade, o benefício da pensão por morte não pode ser concedido. Mas, uma segunda tese, você poderia arguir o seguinte, pessoal, que poderia ser concedido o benefício da pensão por morte em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade, que estão maiores do que qualquer normativa da Constituição. São princípios universais de direitos humanos. E sabe o que a banca do CESP aceitou, pessoal? Essa segunda tese, o parecer da AGU,
tinha que ser pela concessão do benefício da pensão por morte em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. E esse foi o gabarito da prova. Então pensa bem, a banca do CESP aceitou a dignidade da pessoa humana como um princípio máximo, que está acima da disposição do artigo 226. É óbvio que depois isso foi sepultado pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a união estável, o casamento entre casais homoafetivos. Isso não tem mais diferença nenhuma. Fez uma interpretação, né, da Constituição de uma maneira a prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, olha a importância, um caso prático que caiu numa prova. Então, não deixe de estudar direitos humanos, os princípios universais, porque isso pode servir para você passar numa prova de grande envergadura. Para você dar um parecer, para você fazer um mandado de segurança, impetrar um mandado de segurança. Então, muito importante que você estude esse tema. E a principal autora que eu indico é Flávia Piovesan, para você estudar essa temática de direitos humanos. Então, nós nos vemos na próxima aula. Nós finalizamos aqui a temática de direito internacional público. E na próxima aula nós vamos falar sobre o direito internacional privado, sobre 3 tópicos, sobre qual é a temática do direito internacional privado, conhecido como DIPRE. Então, se liga aí, não deixe de assistir a próxima aula sobre esse direito internacional privado. E nós encerramos aqui o DIP, Direito Internacional Público. Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Tudo de bom, pessoal. Podem mandar as perguntas para o meu e-mail, professor.rodrigoreis@gmail.com. Vou postar vários materiais do Direito Internacional Público para que os senhores possam ler, e também a atividade avaliativa do semestre. Tudo de bom para vocês, até a próxima, se Deus quiser.